Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Hoje nós vamos dar uma retomada, né, na apostila de educação financeira sobre os mitos e as verdades, né? A internet está um pouquinho ruim, chegando um pouquinho atrasada, mas eu acho que dá para vocês escutar bem. Então vamos lá. Hoje é dia 12 de maio, né? Também a gente comemora o dia do enfermeiro, né? Da enfermagem, né? Dia 12 de maio é considerado o Dia Internacional da Enfermagem. Ele é comemorado mundialmente, né? Desde 1965, mas foi estabelecido pelo Conselho Nacional dos Enfermeiros desde 1974, né? Aquelas pessoas que aí, devido à pandemia, tá tudo na linha de frente, eles dedicam, né, uma boa parte da sua vida para poder cuidar da gente. E hoje também é dia da policial feminina, né? É comemorado também. É outra parte a qual a gente também precisa, então faço singela homenagem a eles, os nossos agradecimentos. E aí vamos retomar, que é só para deixar registrado mesmo, agora vamos dar uma retomada, que foi entregue a apostila de avaliação e ainda falta alguns entregar a apostila do módulo 3, né? Então vamos dar uma reforçada sobre o conteúdo do investimento. As razões para investir: adquirir independência financeira, preparar-se para as dificuldades e imprevistos, evitar os efeitos da inflação, alcançar os objetivos e para realizar grandes sonhos. Então, por isso que a gente tem que pesquisar, ver certinho a forma que a gente quer investir o nosso dinheiro e ver qual é o melhor momento, como é que está o mercado, tudo certinho, né? Para não sair perdendo. Os tipos de investimentos são vários que tem, né? Aí, por exemplo, às vezes o que pode ser bom para mim no momento não vai ser bom para a pessoa, né? Então você tem que ver o objetivo, o valor certinho a qual você pretende investir. Nós temos alguns tipos que são a poupança, os títulos públicos, né? Títulos privados, as ações, os fundos de investimentos. E também tem os tipos de investidores, né, que nós falamos, que são os conservadores, que têm aversão aos riscos e não gostam de grandes emoções, né? Esses são aquelas pessoas que são conservadoras, sempre vão nos mesmos. E também temos os que gostam de investir pouco, porque é mais seguro, né? E menos arriscado no caso. Ele não investe tudo que tem, só um terço do que tem, a maioria das vezes. E também temos os investidores moderados, o que são? Que tem aquela cerca de ambição, que permite arriscar um pouquinho mais do que os outros, né? Porém, sem exageros, eles não colocam tudo, só um pouco a mais. A fim de obter resultados mais lucrativos e agressivos. Eles não têm medo de arriscar por um bom retorno e não abala com a oscilação, né? Porque ao mesmo tempo sobe, abaixa. Então o lucro deles são menor a maioria das vezes, mas eles não têm medo. Eles já acostumaram a correr o risco e toda aquela parte da adrenalina, né? Geralmente conhece mais sobre o funcionamento do mercado financeiro, né? Quem se propõe a arriscar de todas as formas. As opções de investimento são os negócios próprios, os imóveis, os planos de previdência privado, o mercado financeiro, a poupança, né? A maioria das pessoas conhece mais a poupança, né? Como fundo de investimento, que já é uma coisa bem antiga. E tem umas observações que são os automóveis, algumas pessoas até chegam a investir, né? Porém, eles têm uma depreciação muito rápida. Por quê? Porque você compra ele a um determinado valor na loja, saiu de lá, ele já perdeu o valor, ele não vai ter mais aquele custo. Então, o imóvel que eu digo, carro, moto, essas coisas, né? Para ficar bem mais claro, ele se deprecia muito rápido. E no carro, assim, se você compra imóveis, dependendo da região, com o tempo eles se valorizam cada vez mais, né? Ou também
Se for construído alguns outros tipos vamos supor assim, comunidade, outras coisas em volta, de repente pega um pouquinho do valor, perde um pouco do valor. Mas se for construído outras opções, mercado, farmácia, outras coisas, for asfaltado, a rua e determinados benefícios, eles aumentam o valor. Então acaba sendo um ótimo investimento, né? E, por exemplo, opções de investimentos. Temos os negócios próprios, os imóveis, como eu falei, né? Plano de previdência privada. No mercado financeiro a gente tem a poupança, uma observação automóveis, né? Que não é considerado como investimento, como eu já disse. E também temos algumas dicas importantes. O que seria isso? Procurar sempre diversificadas as suas aplicações. Por quê? Nunca fazer em algo só. Você tem que sempre estar se atualizando, pesquisando e verificando o mercado como ele está, para você não ser pego de surpresa. Então, quando você vai investir, você tem que acompanhar bem o mercado e o funcionamento dele, para você não ter perdas. E tenha fé nos pequenos valores, né? A gente, digamos, tenha fé, mas não é questão de sorte. Você tem que sempre aplicar, mas sabendo que você pode ter também como ganhar, você pode perder, né? E a gente tem que fazer a avaliação periódica das aplicações e não desanimar, tentar, né? E aí nós temos alguns mitos e algumas verdades sobre os investimentos, né? O mito: quando a sorte é grande e chegar, vai aparecer um dinheiro extra. Então, não existe essa parte. Então, isso é um mito. E verdade, né? O hábito de administrar finanças é mais importante do que a quantidade do dinheiro que se tem, porque você tem que conhecer bem aquilo que você está investindo, né? Não adianta você investir uma certa quantidade de dinheiro sem conhecer o que você está aplicando. E um mito é as pessoas falar que planejamento é complicado. Não é complicado. Tudo você tem que se planejar para poder adquirir e fazer conforme o seu objetivo. Uma outra verdade: o planejamento financeiro não depende de conhecimentos profundos e de economia ou matemática. Você não precisa ser expert nisso. Você tem que ter o quê? Um planejamento, conhecer, saber a forma que funciona, tudo certinho, o seu objetivo, traçar as metas, os meios, como você chegar e adquirir aquilo. E um mito: não vale a pena fazer orçamento. Não, gente, isso é mentira. Tem que fazer um orçamento, ver quanto você ganha, qual é o objetivo, somar a taxa de juros, tudo certinho para saber o seu lucro. E outra verdade grandes valores nascem de pequenas economias, combinadas com juros, disciplina e tempos, né? Como eu expliquei acima para vocês também. E recapitulando, não gaste mais do que você ganha, porque não adianta, senão você vai virar uma bola de neve, você não vai conseguir controlar aquela dívida. Você tem que se planejar, ser disciplinado. Mantenha sempre uma reserva para os momentos a qual vocês forem pegos de surpresa, né? Então foi mais para recapitular essa parte, né, da apostila, que algumas pessoas ainda estavam perguntando quando veio aqui, falou: professora, não entende direito, tal, então dá mais uma explicada. Então tá aí, uma pena não poder participar mais alunos hoje, né? E foi muito boa a aula, mais uma explicação. Tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida, eu ainda vou estar aqui, eu fico até às 17, né? Aqui, segunda-feira, nós vamos ter entrega de novas apostilas e vocês levaram para casa a apostila do tema do Dia das Mães, o tema do Dia do Trabalhador, uma avaliação, ela tem que estar sendo entregue na segunda-feira também, tá bom? Então, uma boa tarde a todos e obrigada pela participação, Lucas.